quaresma é tempo de renovação pessoal. Mas, meus amigos, não é uma realidade que acontece externa a nós, e como que uma forma mágica e supersticiosa as coisas acontecem, e a penitência, e a renovação, e a transformação acontecem na nossa vida num estalar de dedos. É o contrário. Quaresma é o tempo em que nós, da forma mais lúcida possível, da forma mais consciente possível, da forma mais madura, com o pé no chão possível, nós vamos decididamente para o deserto, para enfrentar as nossas misérias, as nossas dificuldades, os nossos percalços. Veja como nada pode acontecer de forma mágica, de forma supersticiosa. É a nossa inteligência, a nossa razão, a nossa vontade que nos leva para o deserto, para fazer uma experiência de fé, onde nós, cada um de nós, enfrentamos as nossas dificuldades. Meus amigos, a gente não pode ficar pensando que nós vivemos a quaresma, imaginando que o fato de nós estarmos dentro da igreja e olhando para o mundo lá fora, dizendo assim: esse mundo pecaminoso, essas pessoas perdidas, que entregam o seu corpo ao pecado nessas festas de carnaval e assim por diante. O tempo da quaresma não é para isso, gente. O tempo da quaresma é para quem está dentro da igreja, para quem vive a fé, olhar no espelho e falar: é com você que eu preciso ter essa conversa, né? Quaresma não é tempo para a gente ficar olhando para fora e apontando o dedo para quem é bom, para quem não é bom, para quem é santo, para quem não é santo. Quaresma é tempo de olhar para dentro, gente, para cada um olhar para a sua história, para as suas qualidades. Isso é uma bênção. Deus seja louvado. Obrigado, Senhor, pelos dons que o Senhor me deu, mas principalmente olhar para as dificuldades que precisam passar por amadurecimento. A palavra de Deus no tempo da quaresma, ela vai batendo na mesma tecla, para nós meditarmos a insistência que Deus tem em mudar e tocar o nosso coração. Vocês podem ver que a própria liturgia, ela se reveste de algumas características. A cor da quaresma é a roxa, né? Então é tempo de conversão, de penitência, de reflexão. As flores são tiradas do altar. Então estamos indo para o deserto, e no deserto nós não temos distrações. No deserto somos só nós mesmos e Deus. Meus amigos, meus irmãos, ela já nos dá a direção desses próximos 40 dias. A direção é essa: pessoas que têm fé, batendo no peito e dizendo: grandes males na nossa vida acontecem por causa das escolhas que eu faço. Grandes dificuldades na vida dos meus irmãos acontecem por coisas que eu faço, que eu falo, ou por coisas que eu deixo de fazer, as minhas omissões. É um convite de Deus que diz assim: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o vosso coração e não as vestes. Tempo da quaresma é isso, gente: voltar para Deus de todo o coração, com um sincero desejo de se tornar uma pessoa melhor. Mas o principal e o desafio maior é que esse desejo de mudança não seja um desejo de mudança para inglês ver, não seja um desejo de mudança para provar nada para ninguém, não seja um desejo de mudança para mostrar para a esposa, para o esposo, para os filhos, para os pais. O desejo maior não é provar para ninguém que você melhorou, porque esse desejo de provar para os outros tem prazo de validade, gente. Essa vontade de tentar convencer o outro tem prazo de validade, isso não dura. O importante mesmo, e esse é o chamado da quaresma, é que você esteja convencido: eu preciso mudar,
eu preciso amadurecer para que eu seja uma pessoa mais livre e uma pessoa mais feliz. Porque Jesus, Ele está nos dando uma receita. Jesus está nos dando uma direção. Jesus fala uma coisa, em 3 verdades que Ele conta no Evangelho de hoje. Ele fala: não façais como os fariseus. Eles fazem caridade para os outros verem, eles rezam para os outros verem, eles fazem jejum para os outros verem. Não façam como eles. Gente, a parte mais difícil da quaresma, alguns ficam pensando e ficam falando orgulhosas: padre, eu estou fazendo jejum de chocolate, padre, eu estou fazendo jejum de novela, padre, eu estou fazendo jejum de internet, de WhatsApp. Misericórdia, duvido. Mas meus amigos, a gente vê que as pessoas, até dentro da religião, e isso se torna até um peso maior, as pessoas usam desses argumentos da oração, do jejum, da caridade, como, ao invés de ser um momento da pessoa se fazer pequena diante do outro, né? Um exercício de humildade, muito pelo contrário, ela se torna um mecanismo da vaidade da pessoa. Ela está falando para despertar o que nos outros? Admiração. Jesus fala isso: quem faz essas coisas já tem a sua recompensa, não precisa esperar nada de Deus. Então, gente, eu vou dizer para vocês, e eu lanço esse desafio para vocês: a parte mais difícil da quaresma não é fazer jejum, não é rezar mais, não é fazer mais caridade. A parte mais difícil da quaresma é não deixar que os outros saibam disso. Meus amigos, é muito tentador fazer o bem para despertar um olhar admirado dos outros, gente, não é? É tentador, é da nossa natureza. Nós somos tentados a querer a admiração, nós somos tentados a querer o respeito dos outros, nós somos tentados a querer que os outros tirem o chapéu para gestos nossos. Não é da nossa natureza isso? Faz parte da nossa natureza. Então, o mais difícil, gente, essa parte de fazer jejum, de rezar, é a parte mais fácil. O mais difícil é não deixar que os outros saibam, é fazer essas coisas para só que Deus saiba, não só no tempo da quaresma, mas eternamente. Isso significa o quê? Exercer uma autêntica e uma verdadeira humildade. Meus amigos, no tempo da quaresma, nós somos chamados a refletir um pouco mais sobre a nossa vida. Somos chamados pela palavra de Deus a buscar ser melhores, mas não para que os outros vejam, mas para que de fato sintamos que nós estamos vivendo e fazendo a diferença na vida de alguém, sem esperar nada em troca. Hoje nós queremos pedir a Deus essa graça. A começar, gente, isso não pode ser o objetivo final, mas a começar pelo nosso relacionamento dentro de casa, gente. A começar pela transformação das pequenas realidades do nosso lar, gente. Nós precisamos dobrar o nosso orgulho no tempo da quaresma. Precisamos dobrar as nossas teimosias no tempo da quaresma e dizer: vamos tentar de novo. A gente erra 1000 vezes e Deus nos dá 2000 chances novamente. A gente volta atrás dos nossos compromissos, mas Deus insistentemente, a todo momento, vem dizer: eu estou te dando uma nova chance. Às vezes a gente vê famílias se arrastando, empurrando o relacionamento com a barriga, e quando vai ver as questões principais, essenciais, descobre que no fundo, às vezes não tem nada sério acontecendo naquela família, existe apenas uma teimosia e um costume com aquele clima que se estabeleceu. Vamos pedir a Deus um coração novo. Nós não temos 2 vidas não, gente. Nós não temos 2 chances não. Nós não somos gato, tem 7 vidas não, gente. Nós temos uma só vida. O tempo está passando, o tempo está correndo, a nossa vida está passando com o tempo,
E nós temos a possibilidade de fazer escolhas agora. Está diante dos nossos olhos. O que vai ser maior? O nosso ego ou o nosso coração? Querem lembrar que nós viemos do pó e voltamos ao pó. Somos uma fagulha nesse universo. Nós somos uma passagem nesse universo. Então, nós precisamos vencer as nossas megalomanias, essa tentação que o mundo coloca de nós competirmos com tudo e com todos. Nós competimos até com Deus muitas vezes. Deus está mostrando uma coisa, Deus está mostrando para a sua família, para o seu relacionamento, precisa mudar de rumo, mas você ali não muda. Competimos com Deus e as coisas permanecem as mesmas.